Eu sou Tereza Cipreste, sou mastologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia e fundadora da Dama, que é um grupo de apoio que existe atualmente há 28 anos na cidade de Niterói, ajudando a mulher após um diagnóstico de câncer de mama. A proposta hoje é a gente capacitar quem não é médico para você poder dar informação sobre diagnóstico precoce em câncer de mama, tá? Por isso que chama capacitação para multiplicador. Todos vocês aqui dentro são multiplicadores de informação e informação de qualidade. Eu gosto sempre de mostrar qual é a importância, essa aqui é a Sandrinha, qual é a associada da Dama, qual é a importância do grupo de apoio, por que vocês são tão importantes. Eu acho que é importante a gente valorizar vocês. A Organização Mundial de Saúde me diz que o conceito de saúde é o bem-estar biopsicossocial e não a ausência só de doença, né? E vocês estão incluídos nisso aqui, ó, biopsicossocial. Continuando, é porque tá pesado, isso aqui é nosso aniversário. Para vocês aqui não tem muita graça, né? Peraí, deixa eu voltar mais um aqui. O objetivo do grupo de apoio é, né, além de dar apoio, partilhar medo e angústia, resgatando a autoestima e a cidadania. Vocês fazem muito isso aqui e devolve essa mulher após um diagnóstico de câncer para a vida que ela tinha antes ou uma vida melhor. Então essa é a importância do grupo de apoio, né? Eu lembro muito de Neura hoje está aí. Neura fala assim: antes tivesse tido esse câncer há mais tempo. Essa é uma frase que tem muito impacto aqui na Dama. Aqui são exemplos de grupo de apoio, a Dama. Aqui, ó, Abrapac do Rio, Ama em Friburgo, olha o cabelo de Paula. Ama em Cabo Frio. Eu não aguento essa foto aqui, mas essa foto é histórica. Essa foto aqui é muito importante. Isso aqui foi feito, gente, em Piracicaba, lembra? Na Dona Vilma. A gente é rodada. E aqui, ó, Unamama, Macaé e a pastora Sandra, que era da Revifé, que era do Rio, mas aí ela morreu, não teve mais. E aquilo ali é o pessoal de São Pedro da Aldeia. Eu dei essa aula sábado, também não vou tirar não, que tá bonita essa foto. Bom, o que vocês são? Vocês são multiplicador de informação de qualidade, já falei nisso, estou falando mais uma vez, tá? Informação tem que ser correta, é fundamental, isso aqui é chovendo molhado, tá? Por quê? Você dando informação de qualidade, você leva à promoção de saúde, nenhuma dúvida disso. Continuando, isso aqui é só, eu gosto muito dessa foto aqui, ó. Ai! Não adianta nem ajudar para passar, porque aqui é graça, né? Essa cabecinha aqui é de graça. Bom, gente, a primeira coisa que vocês têm que saber é qual é o tamanho do problema que a gente está enfrentando. Passa aqui pela frente, tem lugar lá, ó. Passa por aqui de uma vez. Tá, só não pode esbarrar aí na mesa, tá? Primeira coisa que vocês têm que saber é o tamanho do problema. Eu acho muito importante a gente ir para a rua, saber a importância que a gente tem, na verdade. Hoje, segundo o IBGE, são 203 milhões de habitantes. Isso aqui já mudou, porque se vocês já entraram no site do IBGE, fica um reloginho rodando o tempo todo. Então, a cada nascimento, o reloginho vai mudando. 51% de mulheres contra 48% de homens. Então, a população... Na verdade, existem umas curiosidades. Niterói, para cada 5 meninas que nascem, nasce um menino. Niterói tem uma população feminina muito... Aliás, Niterói tem a maior população feminina de todo o estado do Rio de Janeiro. Niterói atualmente tem 516 mil habitantes. Nós temos mais mulher do que o Rio de Janeiro, que tem 6 milhões. São Gonçalo tem 1 milhão de habitantes. Aqui tem mais mulher do que São Gonçalo, do que o município do Rio. População feminina maior de todo o estado do Rio de Janeiro. E já vou dar spoiler. Dessa população feminina, 54% é acima de 60 anos de idade. Niterói é um município envelhecido, a gente só perde para Italva. Italva é o município que tem no norte do Rio de Janeiro. O município mais antigo de todo o estado do Rio de Janeiro é Italva, segundo lugar é Niterói. E dessa população de idosos, 54% são mulheres. Por isso que câncer de mama chama tanta atenção aqui em Niterói. Aqui são oportunidades. Eu não precisaria falar esse slide para vocês, mas é só para vocês saberem. Oportunidade para a gente falar sobre câncer de mama. A gente tem na Santa Águeda, aproveita alguém, comunidade católica, Dia Internacional da Mulher, Semana de Amamentação, Outubro Rosa. Isso aqui são oportunidades para você falar sobre a doença. E qualquer maneira de você fazer uma palestra, ela serve. Aqui é uma roda de conversa, aqui ó, com projeção, sem projeção, Leila fazendo pescaria,
As Adametes cantando, vocês percebam que o mesmo movimento que eu estou fazendo aqui, ensinando a examinar a mama, elas estão fazendo ali em cima. A mesma coisa, tá? Eu estou no lugar falando sobre diagnóstico precoce, elas estão em outro lugar falando a mesma coisa. Então existem várias maneiras que a gente pode comunicar mandando o mesmo recado. Só para vocês entenderem. Essa maneira aqui, depois eu mostro para vocês. Também é muito interessante, eu aprendi com o pessoal do Antônio Pedro. Aqui a Janete, ou seja, qualquer uma de vocês pode, Janete é associada. Eu estou aqui num colégio de 2º grau segurando o filho de uma das alunas. Aqui, ó, sindicato de rodoviário. Tinha 2 mulheres nesse dia. E o Joaquim aqui numa obra, 7 horas da manhã. Adoro aquela foto ali. A internet também é possível, né? A gente pode fazer coisa online também. Tem algumas palestras esse ano online. Nancy abordando guarda, polícia, PM, na Moreira César. Eu amo essa foto. É icônica essa foto. Aí a gente entra realmente no que é importante. Esse post aqui, se vocês não receberam, vocês vão receber pela internet. Isso aqui todo ano a gente recebe pelo WhatsApp. Mitos, ali está escrito assim, ó, SOS para todas as mulheres. Como evitar câncer de mama? Eu esqueci de avisar que se quiser interromper, pode, tá? Levanta o dedo para perguntar. Não precisa deixar para o final a pergunta, não. Como evitar câncer de mama? Gente, olha só, presta bem atenção todos vocês aqui dentro. Tudo que eu vou falar aqui agora é mentira. É tudo bobagem. Mas vocês vão receber isso aqui pela internet como verdade. Internet do mal isso aqui. Tá? Então vamos lá, vamos ler as mentiras. Tem que lavar sutiã todo dia aqui, ó. Lave seu sutiã diariamente. Evite usar sutiã preto. Preto dá câncer. É mole isso? Pano preto, né? Não usar sutiã para dormir. Quem tem dor na mama tem que dormir de sutiã, né? Aqui quem tem dor na mama sabe disso. Você dorme, bota um sutiã, equivale a tomar uma dipirona. Não usar sutiã com arame, outra mentira, não tem nada a ver com arame. Tampar o peito com lenço quando você tomar sol, quer dizer, não vai ter marquinha de biquíni mais. Mas não é isso? Ó, usar desodorante não antitranspirante, não tem nada a ver isso aqui. Ou melhor, bicarbonato, essa de baixo que é maravilhosa. Não usar desodorante antes de dormir. Não, aqui faltou com o complemento assim, ó, troque de quarto que seu marido não vai aguentar. Perceberam? Onde é que é a mama? A mama é aonde? Eu vou só andar um pouquinho, tá? Mama é aonde? Mama é aqui, né? Desodorante você passa na mama? Passa ou não? Não. Passa onde? No sovaco, né? Vocês estão chiques hoje, axila, né? Ok, passa na axila. Então o que o sovaco tem a ver com a mama? Entenderam? Nada. Alguém já ouviu falar aqui que pano dá câncer? Ah, e por que não pode usar sutiã preto? Estão entendendo o absurdo da coisa? Eu vou contar uma coisa para vocês. A repórter de um jornal mandou isso aqui para mim, perguntando se eu podia dar um depoimento sobre isso, que ela queria saber se era verdade mesmo. Uma jornalista. Eu achava que tudo quanto é jornalista era bem informado. Mas ela não é médica, né? Lembra que eu falei no início? Ela não tem obrigação de saber. Na minha cabeça teria. Pesquisa, né? Entra no Google, cara. Entra no site do INCA. Você vai ver logo que tudo isso é mentira. Mas isso são coisas que acontecem e vocês vão ser abordadas. Eu sou abordada toda hora com essas bobagens aqui. Toda hora. Todo ano. Isso não vai passar em branco, tá? Então vocês já fiquem sabendo que tudo isso aqui é bobagem. Só para arrematar aqui. Peraí. O próximo. Então, olha lá. Desfazendo o mito, tá? Sutiã com aro não tem nenhum problema, sutiã colorido não tem problema, dormir de sutiã nenhum problema, desodorante coitado, menos ainda. A lâmina de depilação, que não está no mito, eu coloquei aqui por quê? A gente atende muita mulher em ambulatório de mama com cabelo encravado embaixo do braço porque depilou rapidinho, pegou a gilete porque chamou para ir à praia e não está no dia da depiladora. Eu vou passar um G2 aqui rapidinho que eu vou à praia. A gente atende muito isso. E as mulheres vêm para o ambulatório de mama e ficam achando que é câncer. Não é, cabelo encravado, é um nome bonito, foliculite. Então, a lâmina de depilação, mesmo que você abra e use uma vez só, ela pode te dar uma foliculite, ela vai te dar um cabelo encravado. A recomendação é que você use qualquer coisa, evite usar gilete. O barbeadorzinho, aquele descartável, né? Tenta evitar,
porque ela te dá susto. Isso aqui eu acho interessante pelo seguinte, por que eu botei ali que acaba sendo bom? A maior causa de ida a médico de mama é dor, não é caroço. Queixas em ambulatório de mastologia, primeiro lugar e segundo lugar é dor. Mas a dor é benéfica porque às vezes a dor está doendo a mama direita e tem um caroço na esquerda, tá? Por que essa foto está aqui? Essa foto aqui para vocês entenderem como é que a gente usa sutiã. A maioria das mulheres não sabe usar. Quer saber se o seu sutiã está bem colocado? Vê se você segura uma caneta. Apesar do slide não estar... A luz está ruim, dá para ver que tem uma caneta aqui, ó, uma caneta Bic. É um sutiã de boa qualidade, alça larga, lateral larga. Tem uma caneta aqui, ó, a tampa da caneta está aqui. O que você tem que fazer? Levantar essa alça aqui. Olha a diferença. Isso aqui é um sutiã colocado direito. Isso aqui serve principalmente para quem tem dor na mama. Quem não tem nada na mama, usar sutiã ou não, é a seu gosto. Sutiã é o item que faz você ficar mais bonita, só isso. Não é remédio para nada. Agora, se você tem dor na mama, o sutiã funciona como medicamento. Se você levantar a alça do sutiã, como ela levantou aqui, a sua mama vai ficar comendo, porque na verdade o que acontece é o seguinte, a mama, ela tem muita inervação por conta da sexualidade. Se você deixa o sutiã muito confortável, a sua mama fica pendurada e você faz estiramento de nervo. Você vai ter dor o tempo todo. E é comum, quem tem dor na mama, usar sutiã velho, sutiã largo, top, pegar sutiã emprestado dos outros. É muito comum. Essa posição aqui de alça é comum em quem tem dor. É exatamente o oposto. Sutiã vem do verbo soutenir, que é sustentar em francês. Sutiã não vem da palavra conforto. Se você me perguntar qual é o melhor sutiã para comprar, não sei, porque é muito difícil comprar sutiã. Mas você ensinando como é que usa o sutiã adequado, a pessoa, quando volta com o resultado da mamografia, a dor da mama passou sem nenhuma receita. A receita só é ensinar a usar sutiã. Então, qualquer uma de vocês pode ir no banheiro e ensinar a mulher a usar o sutiã. Estão entendendo? Isso aqui não precisa ser médico para saber, não. Tá? Vai ficar mais enjoado para Joaquim e Jocelino. Para o resto, tudo aqui vai ficar de boa. Ensinar uma mulher a usar adequadamente o sutiã. Bom, tripé da saúde da mulher. Isso aqui, gente, é o básico que uma mulher tem que ter. Qualquer pessoa sem ser médico pode falar isso aqui para o outro. O que uma mulher tem que ter de mínimo? Um Papa Nicolau, que é um preventivo, uma ultrassonografia transvaginal pélvica. Isso aqui, por que está aqui? Se você nunca teve relação sexual, você vai fazer ultrassom pélvico. Se você já tem vida sexual, é transvaginal. Mamografia com 40 anos de idade. Está aqui a lei 11.664 de 2008, que diz que toda mulher brasileira a partir de 40 anos tem direito a fazer uma mamografia. Lembrando que mamografia não tem idade limite. Ai, não posso mexer muito aqui, tá fora de foco. Não tem idade limite para fazer mamografia, tá? E a Patrícia está aqui por um motivo. A Patrícia teve câncer de mama com 28 anos. E aí, quando você tem na família alguém que tenha tido câncer de mama com a idade muito baixa, a gente faz a conta do menos 10. O que é isso? Eu pego 28 anos dela e subtraio 10. Dá quanto? 19. Oi? 19? 18. Então, a filha da Patrícia vai ter que começar a examinar a mama com 18 anos de idade. Não necessariamente mamografia, mas ela tem que... A gente faz mentalmente a conta do menos 10. Heloísa, você teve câncer com que idade? Começar a treinar. A filha da Heloísa tem que fazer exame com que idade? 35. Exatamente. Nancy não está aí, né? Não. Nancy, me atrapalhou, Nancy. Que agora era a hora de eu perguntar. Nancy, você teve câncer... Ana Rosa, você teve câncer com que idade? 69. 69? 69. A filha da Ana Rosa tem que fazer exame com que idade? 40. Aê, não peguei vocês. Mas aqui eu não consigo pegar, não. Mas todo mundo erra, sabe? A pessoa vai falar 59 no automático. É menos 10 anos, mas a conta sempre tem que dar 40. Não pode dar mais do que 40. Estão entendendo isso? Agora, quem são os parentes que são importantes para fazer essa conta? Só parente de primeiro grau. Estou botando para ele porque ele tem 2 irmãs com câncer de mama. Então você só vai fazer essa conta do menos 10 para o seu núcleo familiar. Quem é o nosso núcleo familiar? Pai e mãe com câncer de mama, filho ou filha, irmão ou irmã. Isso é o nosso núcleo familiar. Ah, porque minha bisavó morreu de câncer. Ok, mas ela não é o seu núcleo familiar. O seu núcleo familiar é só pai e mãe, irmão, irmã e filho e filha.
Parou por aí. Então, um desses parentes que tenha tido câncer, você faz a conta do menos 10. Agora, todo o resto da população é a partir de 40 anos. E aí, continuando, esses dados aqui, vocês não precisam decorar muito, isso aqui está no INCA, está no site do INCA. O INCA trabalha, gente, com os números de 2 em 2 anos. Eu projetei esse slide ano passado, ele só vai mudar ano que vem. Então, quem já tem a aula pronta, é só mudar aqui em cima, porque o número permanece o mesmo. Tá? 73 mil novos casos, 18 mil mortes. A curiosidade aqui, para quem nunca viu essa aula, segunda causa de mortalidade entre as mulheres do Brasil é câncer de pulmão. O segundo câncer que mais mata a brasileira é câncer de pulmão, por incrível que pareça. Aqui, ó, tá em segundo lugar aqui, ó. Primeiro é mama, segundo é pulmão. Depois é que vem intestino, colo de útero e tireoide. Dá licença, e a causa desse câncer de pulmão? Fumo cigarro? Não, vou voltar. Fuma sim, só 23% da população não fuma. Existe uma coisa, mas a sua pergunta é pertinente, eu já falo sobre ela daqui a pouco. Tem um slide aqui. Olha só, isso aqui para quem vai dar aula funciona bem, até para vocês falarem. Para a pessoa ter noção do que eu estou falando de 73 mil, eu tive a ideia de colocar o Maracanã. Tentei ver outros estádios, mas o número não batia. O estádio do Garrincha é menor, o do Morumbi é menor, o do Corinthians é menor. No Rio de Janeiro todos são pequenos. Então, olha só, o Maracanã cheio são 78 mil pessoas. Aquele número que eu mostrei para vocês, de 73 mil novos casos, equivale a 93% do Maracanã em dia de jogo. Ou seja, nós estamos lidando com uma doença que vai contemplar um Maracanã de mulheres até dezembro. Por isso que é um problema de saúde pública. Imagine isso aqui. É fácil encher o Maracanã com câncer de mama no Rio de Janeiro. É muito fácil, infelizmente. A gente enche mole. Então é sobre isso aqui que a gente está falando, por isso que a gente tem que ir para a rua, tem que ensinar a examinar a mama em casa, tem que pedir para fazer mamografia, tem que estimular a pessoa a fazer exame, né? Respondendo a Maria do Carmo, mas na verdade a mulher brasileira morre mesmo, se você for lá no atestado de óbito, na comissão de atestado de óbito, ela morre de doença cardiovascular. Dos cânceres, o que mais mata é o câncer de mama. Mas a causa de mortalidade no atestado de óbito é doença cardiovascular, trauma e câncer. Trauma, gente, em medicina é tudo que não é doença. Acidente de carro, de moto, batida, tiro, afogamento, tudo isso chama trauma, é uma palavra só. Tá? É a segunda causa de morte. E a terceira, e dos cânceres, o que mais mata é o de mama. Agora, por que isso aqui? Na década de 70, com o advento da pílula de Vittar, a mulher descobriu que podia controlar os filhos que queria ter e foi para a rua trabalhar para ajudar a bancar a casa, ajudar a sustentar. Lembrando que 43% dos lares do Brasil são mantidos por mulher sozinha, sem homem. 43%. Isso chama força mantenedora feminina. É um número bem alto. E a região sudeste está em segundo lugar. Só perde para o nordeste. Então, é uma coisa que é bem pesada. Então, o que aconteceu? Essa mulher que foi para a rua trabalhar, Maria do Carmo, ela ganhou 2 mazelas do mundo masculino. Ela ganhou doença cardiovascular e doença pulmonar. Porque ela passou a ter hábitos masculinos, exatamente. Bem isso. Happy hour, cigarro, todos os hábitos. Então, ela ganhou de presente essas 2 mazelas, que eram só do mundo masculino e desde a década de 1970 passou a ser do mundo feminino também. Isso aqui é bom, esse recado, para quem toma remédio emprestado do marido. O meu acabou, me empresta o seu aí, que eu estou sem tempo de ir ao médico. Como é que mulher no Brasil? Lava, passa, cozinha, tem 3 filhos, toma conta de idoso, toma conta de cachorro, não é assim? Tem emprego de manhã, tem emprego de tarde. Eu tenho um exemplo de uma mulher brasileira que ela é assim, ela trabalha numa faxina numa casa terça e quinta, na outra segunda e quarta e limpa o apartamento de um solteiro de 15 dias no domingo. Nada disso tem carteira assinada para começar. Se você não tem carteira assinada, você não é valorizada, você não é nada. É carta fora do baralho. Você não é respeitado se você não tem carteira assinada para começar. E aí, além disso, você lava, passa a cozinha, não tem empregada, não tem faxineiro, não tem babá, não tem nada. Tem que tomar conta de idoso, porque inventaram que mulher cuidadora, a gente não reclamou, ficou. Né? Você tem uma mãe com 5 irmãos, 4 meninos e uma menina, só a menina que vai dar conta dessa mãe, com 80 anos. Os filhos os homens dão dinheiro, já balançou a cabeça ali. Sai fora e a mulher que tem que tomar conta. Aí ela inventa de fazer um curso online
arroz no dia seguinte refogado, na hora que o marido chega, tá cansada de quê? Porque como você não tem carteira assinada, você não é nada, né? Entenderam? Aí eu quero que essa mulher vá a cardiologista, renovar a carteira, receita de pressão alta, eu quero que ela faça a mamografia em dia, que ela vá para a fila pegar número. Estão entendendo? É difícil. Eu consigo entender que o que eu falo é uma utopia, mas eu consigo também entender e respeitar que essa mulher brasileira comum, que é do nosso dia a dia, é muito difícil ela dar conta de tudo isso. Que médica chata, hoje eu nem almocei. Eu levei meu neto de manhã ao pediatra e de noite, de tarde, vou com mamãe ao cardiologista, vou tomar um pão com café com leite de almoço. E essa chata quer que eu examine mama. Vocês sabem por que exame de mama é na hora do banho? Porque não tem, é uma maneira que você tem de pegar a mulher que te diz que não tem tempo. Mas banho ela vai tomar para o tal do marido. Então na hora que tu vai tomar banho, tirou a roupa, você vai examinar a mama. Isso é truque. É truque, gente. É truque, na verdade é truque. Você pode examinar sua mama a qualquer momento. Até na beira do rio lavando roupa. Eu só quero a mão ensaboada, enfia a mão em cima da blusa, por baixo da blusa e examina. Mas se eu não inventar uma maneira de você examinar, você não vai examinar nunca, você vai me dizer que você não tem tempo. Hoje eu estou cansada demais. Levantei 5h30 da manhã, cheguei em casa às 7h30 da noite. Ainda vou ter que adiantar o almoço para amanhã. Desafio, olha só. Se você tiver pouco tempo para falar, às vezes a gente vai em igreja que te dão 15 minutos. Eu já passei por isso mais uma vez, eu e Tereza. Quanto tempo é minha aula? 10 minutos. Ah, e lá em Jardim Catarina, um domingo, 6 horas da tarde. Já passei por isso. E aí, gente, importante vocês falarem também, ó, 3 coisas aqui, ó, que são desafios do câncer de mama: grávida, idosa e homem. Isso aqui tudo passa pela desinformação. Vamos ver um por um, tá? Apontando para o lugar errado. Bom, na gravidez é um grande problema, por quê? Primeiro que a grávida não passa pela cabeça de uma mulher que ela pode ter câncer durante a gravidez, para começar. Né? Infelizmente a gente sabe que isso acontece. E aí acontece pior ainda. Vai ao médico reclamar porque ela assistiu uma palestra, ele fica tranquilo, é leite do neném nascendo, sem examinar, sem botar a mão na pessoa. Isso é muito mais comum que vocês possam imaginar, e em consultório particular, hein? Que é pior. E não existe estatística. Isso aqui eu coloco para lembrar vocês uma coisa que é muito ruim. O INCA, que é o órgão que dá os números de câncer no Brasil, não existe estatística no INCA. Quantas mulheres grávidas tiveram câncer em 2023? Por que não existe? Porque quando vai fazer o diagnóstico, o bebê já nasceu, não chama mais grávida. Então nós não temos número do Brasil para trabalhar, para convencer ninguém, infelizmente. Tamanho a palavra correta seria postergado. O diagnóstico ele é muito atrasado quando o assunto é grávida, por causa desse desconhecimento. Então, o que eu tento fazer? Eu não posso obrigar médico a examinar a mama de ninguém. A gente tenta educar a mulher que vai engravidar, ou alguém que tem um parente que vai engravidar, que se ela tiver alteração na mama durante a gravidez, ela tem que ir ao médico. Se ele não quiser examinar ela, troca de médico, porque pode ser câncer. Simples assim. Porque como é que é, e isso não está em slide nenhum, como é que é a distribuição de idade e câncer? Vocês pegam um bolo redondo, tá? Um bolo redondo. Pega uma fatia do bolo. A fatia maior do bolo, 45, 55 anos. A fatia maior do bolo. Sobrou bolo, não sobrou? O bolo é redondo. Eu tirei uma fatia desse bolo. Aí vocês podem dar um pedacinho de bolo para a idade que vocês quiserem. Vocês vão ter uma mulher com câncer de mama. Nós aqui convivemos com a Bianca, que teve câncer com 17. Estou com a paciente no consultório com 24. Um tumor enorme que deve ter aparecido com 23. 94, acima de 90 é a coisa mais fácil do mundo hoje em dia. Por conta da longevidade, da geriatria, que todo mundo envelhece bem, a gente tem muita paciente, e o município, que é muito envelhecido, tem muita paciente acima de 90 anos. Então, esse bolo de câncer redondo, ele é democrático. Então, em qualquer faixa etária, você vai pegar uma mulher com câncer de mama. Tá? Em qualquer idade. Então, é terrível isso aqui. Então, a gente precisa que a mulher tenha a mama examinada durante a gravidez. Mesmo a mulher que engravida jovem, engravida mais velha, não importa. Engravidou, está na dúvida, examina a mama. O médico não botou a mão em você, troca de médico. Você está no médico errado. Eu sou médica, tive 2 filhos, minha mama não foi examinada.
E eu nem vou perguntar aqui, porque eu sei que a maioria não teve a mama examinada no pré-natal. Pode fazer mamografia normal? Não. Não pode. Aí é diferente. Porque, na verdade, acontece o seguinte, Joaquim fez uma pergunta boa, você pode fazer mamografia grávida? Até pode. Acima de 3 meses, poderia. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte, quando a grávida desconfia de alguma coisa na mama, já é palpável, né? Palpável. Palpei e vou ao médico. Quando é palpável, o ultrassom vê. Você já perdeu o diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce a gente faz com mamografia, por quê? Você pega o câncer quando ele ainda não é palpável. Daí a importância. Eu pego ele no pulo do gato. Eu vou mostrar para vocês aqui. Você pega ele no pulo do gato. Quando eu palpei um câncer, ele não é mais precoce o diagnóstico. O ultrassom vê. O ultrassom dá conta bem. Normalmente grávida a gente trabalha com ultrassom porque é mais fácil. Mesmo mais fácil não é palpável o tumor. Então eu consigo pegar. Não, vamos lá, tá? Então é muito baixo, eu já falei tudo aqui, né? Ela também não examina porque ela não sabe que ela pode ter o câncer. E vocês, olha assim, onde é que a gente entra? A gente entra aqui na terceira frase. A gente pode alertar sobre o problema. Estão entendendo isso? Fácil, né? Você pode alertar, você não precisa ser médica para mandar uma grávida examinar a mama dela. Precisa? Não. E ela ainda vai ficar com raiva de mim. Ah, problema dela. Mas eu cumpri o meu dever, né? O problema é de quem? É dela. Mas eu cumpri o meu papel. Eu vou dormir tranquilinha. Se ela não vai dormir, é com ela. E aqui, só de curiosidade para vocês saberem, provavelmente a gente não vai usar essa informação aqui durante o mês de outubro, mas eu acho legal vocês saberem. Como é que a gente trata uma grávida? A gente faz de conta que ela não está grávida e trata. Simples assim. 4º mês, boto na mesa e opero. E outra coisa, grávida não faz cirurgia conservadora, grávida não faz quadrante. Porque a grávida não pode fazer radioterapia. Ela obrigatoriamente vai ter que tirar a mama toda, para começar. E no 8º mês que ela está grávida, ela tem que começar a fazer quimioterapia. Porque olha aqui embaixo, sobrevida. Quantas grávidas vão estar vivas em 5 anos? De 10% a 40%. E olha lá, numa mulher sem estar grávida é 95%, esse número aqui. Se ela está grávida, não chega nem a 40%. Se eu não tratar rapidamente, ela não vai criar o filho. E aí tem aqui que vocês conheceram, a Rosiane, né? A Rosiane apareceu aqui para mim, já estava quase com 8 meses de gravidez. Aqui não dá para ver não, mas o garotinho agora fez 4 anos. Aqui a doutora Marta Pinho examinando uma grávida na consulta de pré-natal. Eu acho que o único lugar de Niterói que examina a mama de grávida é aqui por influência minha. Então a nossa médica de pré-natal examina a mama. Bom, ó, lembra que eu falei que a gente tem 3 problemas na mastologia? Idosa, grávida e homem. Agora eu vou falar sobre a idosa. Essa palavra aqui, ela apareceu muito durante a pandemia. Imunossenescência. O que é isso aqui? Envelhecimento do imunológico. Eu separei, ela não é separada não, tá? Eu separei só para vocês entenderem. Imunológico, senescência é velhice, é envelhecimento. Envelhecimento do imunológico. O que acontece? Você vai perdendo a sua capacidade de defesa de qualquer doença. Câncer é só uma delas. Aí o INCA fala assim, ó, vou te mandar um recado. Para cada 10 anos que você vive, aumenta em 10% a chance de você ter qualquer câncer. Fica à vontade, pode escolher. Como tem mais mulher do que homem, qual é o câncer que eu vou ter mais? Mama. Mulher não vive mais do que homem? Se você pegar um casal de 65 anos, a mulher vai viver até 82, o homem até 80. Desculpe aí, viu? Beleza? É isso aí. Então, o câncer de mama ele chama muito atenção porque a gente tem mais mulher mais longeva, etc, etc. Então, cuidado com isso aqui. Ó, mulher idosa não faz prevenção. O que acontece? Parou de ter vida sexual ativa, não vai mais a médico. Isso é da brasileira como um todo. Ela pode ter 3 planos de saúde que ela fala assim, graças a Deus estou livre do preventivo. Marido morreu, está impotente, foi embora, enfim. Não sei onde é que elas leram isso. Que mulher que não tem relação sexual não tem câncer. Se essa mulher não faz um preventivo, que dirá examinar a mama, né, gente? Lá em casa todo mundo infarta. Fica tranquila, doutora. Sou de família que todo mundo morre dormindo. Cara, você é... Elas falam isso. Gente, eu fui fazer uma palestra, a moça não pegou o papel. O folder da dama. Que era esse negócio, não. Ela foi porque tinha comida e presente, brinde, né? Porque lá em casa todo mundo infarta. Ela não pegou o papel. No postinho lá em Itaipu. Não pegou o papel. Hora nenhuma.
Que ninguém lá em casa tem esse negócio. Não tem até o dia que tem o primeiro. Bem-vinda. Entendeu? Lembra? 73% do câncer de mama é esporádico. É aquela família que nunca ninguém teve nada até que tem o primeiro diagnóstico. Só 7% é genético, igual a Angelina Jolie. O resto tudo é acaso. É porque fator de risco para ter câncer de mama: ser mulher e estar viva. Entenderam isso? Então, há que se ter cuidado. Então, olha, enquanto aguentar sair de casa, tem que fazer exame. Isso aqui é lá na Capela de Jurujuba. Nelly aqui, ó. Nelly, que era minha enfermeira lá. Aqui é o seguinte, eu vou me permitir abrir um parêntese, porque eu vou ensinar uma coisa para vocês, para quem ainda não sabe. Quando a gente tem alguém prestando atenção na gente, a gente tem informação de qualidade, você tem obrigação, enquanto cidadão, de passar informação de qualidade. Sobre isso aqui, sobre vacina, sobre lá o que for. Tá prestando atenção em você, manda ver e fala. Isso aqui, gente, é um grande problema no feminino. Mulher oficialmente na menopausa, ela não pode voltar a sangrar. Quando é que a mulher está na menopausa? Quando ela não usa absorvente mais de 12 meses. É um não bem grande. Então, aqui é um desenho do útero. O útero da gente pode dar 2 tipos de câncer diferentes. Um câncer que você vê fazendo preventivo, que é esse aqui. Aqui é o colo do útero. Outro câncer que acontece aqui dentro que o bebê nasce. Esse câncer acontece onde a gente engravida, onde a gente carrega o bebê. A gente chama carinhosamente de câncer da menopausa. Então, como é que é a história? Está na menopausa, está 2, 3 anos sem menstruar e volta a menstruar. E aí qual é o problema? Essa mulher que já não ia a médico porque está viúva, vocês acham que ela vai voltar para o médico falar que menstruou? Não. Mas ela vai ao cardiologista, ao reumato, ao ortopedista, ao clínico, ao geriatra, faz fono, faz TO, faz fisioterapia. Alguém pergunta o dia que a gente menstrua? Além do ginecologista? Alguém pergunta? O cardiologista pergunta o dia que a gente menstrua? Pois é, ninguém quer saber. Você também não vai contar, você foi só rodar um eletro, ele não quer saber da sua menstruação. Você fica na sua. E a sociedade é perversa, você ainda acha que está na pista porque você está mocinha de novo. Tudo isso contribui para o negativo. É verdade. É verdade isso. Tudo isso contribui para o negativo. Então, quando a gente chega a fazer diagnóstico, o câncer já espalhou. Dificilmente você consegue operar uma mulher com diagnóstico precoce de carcinoma de endométrio. E todo ano, eu não sei as outras palestrantes, todo ano eu pego alguém que está sangrando ou que está com pedido na mão pensando se tem que fazer mesmo uma transvaginal. Lá na NIT Trans, eu contei essa história em março, quando chegou em outubro, a moça veio dar notícia que a irmã tinha morrido. A irmã estava sangrando, ninguém sabia o que era, achou que era assim mesmo. Depois que eu falei, correram com a mulher, o câncer já havia espalhado. Então isso é real, isso pode estar do seu lado no ônibus. Guardem a informação e passem adiante isso aqui, tá? É o 8º câncer que mais mata a mulher brasileira. Ele é top 10. E ele passa... Alguém aqui, quem não é da dama, alguém já tinha ouvido falar sobre esse câncer aqui? Quem é mais nova aqui? Pois é. Então, tá quieta, tá prestando atenção em você, vocês lembrem de falar. Chegamos no homem. Para cada 100 mulheres, um homem vai ter câncer de mama. Mas o que que pega aqui? Por que que tem 200 óbitos? Porque não tem informação. Aqui falta informação. Primeira coisa, como é que o homem faz a palpação? O homem leva vantagem em relação à mulher. A mama do homem é igualzinho à mama feminina. A mama deles que estão aqui dentro é igual à nossa. A única diferença é que a mama deles não faz cone, não faz projeção mamária. Não faz por quê? A gente faz projeção mamária para poder ter um reservatório de leite. Onde é que eu iria guardar leite para amamentar uma criança se eu não tivesse um espaço físico? Né? Eu não teria espaço. Então eu preciso de ter um volume para eu ter um espaço para guardar leite que vai ser produzido quando eu estou grávida. O cérebro manda produzir leite. Homem não engravida, então o homem não precisa ter um reservatório. Mas o tecido mamário dele, se olhar no microscópio, é exatamente igual ao nosso. Exatamente igual. Por isso que pode ter câncer. Vantagem que eles têm: examina a mama atrás do bico da mama. Tecido mamário em homem é só atrás do bico da mama. Quando a gente levanta o braço para examinar a mama, por que a gente tem que levantar o braço? Porque a gente tenta diminuir essa altura aqui, ó, do cone. Porque caroço que é superficial você palpa. Caroço profundo é mais difícil de palpar. Então a gente levanta o braço numa tentativa de diminuir a altura. Imagina que a mama é uma pirâmide.
O que está no topo da pirâmide eu palpo, o que está na base é difícil de palpar. Eu faço o quê? Diminuo, é o princípio da mamografia. Mamografia amassa para quê? Para fotografar caroço profundo. Quando a gente levanta o braço, a gente está tentando diminuir essa altura aqui. Homem precisa levantar braço? Sim ou não? Não. Homem não tem projeção, é mais fácil para ele. Eles podem fazer isso aqui, ó, com a mesma mão. Nós não podemos, nós temos que levantar e vir com a mão contrária para examinar. Eles podem fazer isso aqui. Ele não precisa esperar 40 anos nem depois que menstrua. Percebeu a alteração atrás do bico da mama, vai ao médico. É só atrás do bico da mama que tem que prestar atenção, os 4 que estão aqui dentro. Qual é o médico que tem que ir? Todo mundo erra. Vocês não vão errar, mas vocês não valem. Erraram, eu fui lá, Thalita, no Senac, segunda-feira, erraram, a plateia errou. E o pessoal que está lidando com saúde. O homem tem que ir a mastologista, o homem tem que ir ao médico da doença. Não existe médico de sexo masculino e feminino. Existe o médico da doença. Então ele vai procurar o doutor da mama. Eles vão procurar o doutor da mama. É um médico. Me perguntaram se existe médico para mama de homem. Não. Existe médico para mama. Não existe urologista de mulher e urologista de homem. Existe o médico da doença para qualquer sexo. Entrou no consultório da gente, não tem sexo. A verdade é essa, tem só a doença que você vai tratar. Entenderam? Todo mundo erra e isso às vezes é uma perda de tempo que é ruim. E se precisar, vai fazer mamografia. O padrão ouro para homem é mamografia. Na verdade a gente orienta assim, não entra no mérito. Tem alteração na mama? Vai ao médico e pergunta. Não fica achando, tá amarelo eu não vou, tá cor de abóbora eu vou. Para com isso. Tá diferente do que era? Olha só, a mama não é impar? Vou botar vocês lá fora, hein? A mama não é impar? É. A mama não é par? Sim. Olha de um lado e olha. A mama é uma coisa, gente, é igual o joguinho de 7 erros de jornal. Que tem de um lado, tem que ter do outro. Se tá diferente, tem que ir ao médico. Simples assim. Vocês não são médico. Não fica fazendo triagem do que é importante e do que não é. Vai ao médico. Né? Vocês ouvem muito essa frase aqui, vá ao médico. É simples assim. Olha só, eu uso sempre essa foto aqui, quem me conhece sabe disso, é que meu amigo querido, meu coração, Humberto, que é pai do Jocelino. O Celino está aqui, ó. Seu Humberto. Toda vez que eu ia examinar lá, fazer mutirão, o Humberto era o primeiro que chegava. Chegava antes de mim e ficava lá na porta me esperando. Por quê? Porque o Humberto era fator de risco. Nessa época aqui, ele já tinha 2 filhas com câncer de mama. Ele era o primeiro a ir lá ser examinado, mas morreu o dia que quis, nunca teve câncer. Mas é um querido do meu coração, eu uso sempre esse slide aí. E são várias épocas, né? Aqui, olha, para vocês verem, cirurgia de câncer de mama, como é que é o tratamento do homem? Igualzinho da mulher. Homem só não faz quadrante, porque não tem como tirar pedacinho de mama de homem. Porque o câncer é sempre atrás do bico, então o bico já está perdido. Homem faz mastectomia, faz quimioterapia, faz rádio, o tratamento é exatamente igual. Então aqui, ó, uma mastectomia, tá aqui o corte, aqui outra mastectomia, tá aqui o corte, aqui o buraquinho do dreno, e aqui outra mastectomia. Esse homem aqui, ele tem uma história que é terrível. O pai dele morreu de câncer de mama, a irmã do pai dele morreu de câncer de mama e a irmã dele eu cheguei a conhecer. Quando eu tratei dele, a irmã dele não tinha convênio, tratava no INCA. A irmã dele já morreu todo mundo, só sobrou ele. E essa família se recusou a fazer teste genético. Provavelmente ele tem uma mutação genética. Ele tem pai com câncer de mama, que é uma coisa rara. A gente sabe até onde é a mutação, no cromossomo 13. Mas ele se recusou a fazer o teste. E ele tem 2 filhas. E agora tem um neto, Alberto. Ó, para mostrar para vocês o que é, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Como é que a desinformação atrapalha? Olha o tamanho desse tumor aqui, ó. Isso aqui é uma mama masculina, isso aqui tudo é um caroço. Olha aqui a mamografia de homem. Olha o caroço. Olha o tamanho do caroço. Se ele soubesse que isso aqui podia ser câncer, já teria ido ao médico, concordam comigo? O homem espirrou, tá de cama recebendo visita, que dirá na mama, não é? Desculpe aí, mas é mentira? Falei mentira? Aê, galera, isso aí. Tudo ensaiado. É verdade, estou constatando fatos. Agora, olhem assim, olha só a história. Esse homem aqui, é que não vai dar para ver direito. Esse homem estava tratando no ambulatório de dermatologia, uma ferida na pele. Ali, dá para ver, ó, tem uma ferida aqui. Isso aqui é a mama dele que comeu. O câncer comeu a mama dele. 1 ano. Agora vamos combinar, ele estava tratando no ambulatório de dermatologia. 1 ano.
Quando resolveram encaminhar ele, olha a cirurgia que ele precisou fazer. Na verdade, está invertido. Tirei um pedaço de pele das costas dele, tiraram, esse slide não é meu, para tampar o buraco que foi preciso fazer para limpar isso aqui. Isso aqui é extremamente doloroso, isso aqui vai ficar doendo por muitos anos, totalmente desnecessário, por desconhecimento, inclusive da classe médica, né? Ele tratava no ambulatório de dermatologia. Ele tinha uma sacola de pomada, esse homem. Então, tudo aqui passa pela desinformação. Porque, gente, olha só, deixa eu falar para vocês, você não pode mexer, por exemplo, com o médico que passou pomada errada, mas eu posso orientar o homem, não posso? Alguém leigo levou ele, tirou ele de onde ele estava e levou ele para o ambulatório de mama. Foi um leigo que fez isso. Tá? Então, Aqui, olha, só para ilustrar para vocês, mamografia feminina é muito mais alta, né? A pirâmide, como eu falei. Mamografia masculina, ó, dá para fazer de boa, ó. Isso aqui não tem nada não, isso aqui tá limpinha. Aqui tem um câncer, daqui a pouco eu vou mostrar, um diagnóstico precoce ali. Bom, e eu já dei até uma pincelada, o câncer igual a da Angelina Jolie é um defeito que você nasce com defeito para ter câncer. Aqui como é que é a história? A mãe dela teve câncer de ovário, e câncer de ovário ele é muito relacionado a defeito genético, a gente sabe que é. Fizeram o teste na mãe dela, a mãe dela é positiva para esse defeito aqui, ó, BRCA1, na verdade, e foi testada toda a família. A Angelina Jolie também é positiva para esse fator de risco. A irmã dela não é, mas ela é. E aí, isso aqui é câncer de mama, ovário, pâncreas e melanoma. Só coisa ruim, exatamente. E ela fez retirada dos ovários e limpou a mama também. Aqui eu botei interessante, existe uma lei estadual que eu nunca vi ninguém conseguir usar, mas tem uma lei que diz que a mulher, se tiver um câncer a 40, 45 anos de idade, tem direito a fazer um teste genético. Eu nunca vi ninguém conseguir fazer, mas existe uma lei estadual, é bom vocês saberem, se alguém perguntar também, né? Eu agora que descobri que sou mas aí o ideal, gente, é que o exame ainda é caro. Só como curiosidade para todas vocês que estão aqui dentro, que já passaram pela doença, o ideal seria que toda a população pudesse fazer, até quem não teve, para você poder gerenciar a sua vida. Só que o exame ainda é caro, ele não é barato como o hemograma. Vai chegar um dia lá na frente que ele vai ser, que ele vai facilitar inclusive a vida para a gente tratar as pessoas, mas por enquanto ainda não é, então paciência. Né? Isso aqui, na verdade, gente, a gente precisaria baixar o custo de saúde pública. Por quê? Porque 73% da população antes da pandemia era SUS. Com certeza aquilo ali aumentou. Então eu precisaria ter diagnóstico precoce. Mas a gente não tem diagnóstico precoce no Brasil. Infelizmente, não chega nem a 30%, segundo o INCA, em diagnóstico precoce. Nosso diagnóstico sempre é tardio. Isso aqui, olha, isso aqui é o seguinte, essa mulher trabalha no Hospital de Bom Sucesso. Bom Sucesso é referência para câncer. Quando ela tirou a roupa para eu examinar, meu consultório, eu falei assim, o que é isso aqui, esse enchimento? Estão vendo que tem um negócio aqui? Ela botou para ficar igual, para ninguém perceber que isso aqui tudo era um tumor. O tumor está aqui, ó. Ela tinha um tumor enorme, trabalhando no hospital de câncer. E da área de saúde. Então, é isso, sim, gente, mas isso aqui tem um custo de saúde, de convênio, vocês não têm noção. Tem que fazer 6 meses de quimioterapia, tem que fazer cirurgia com rotação de retalho, tem que fazer radioterapia obrigatoriamente. É muito caro. Você pega um diagnóstico precoce, faz uma mastectomia com reconstrução imediata, levando um plástico top, a pessoa está de alta, vai viver a vida para o resto da vida. É muito mais barato. Mesmo levando cirurgião plástico, esse tratamento aqui é muito caro, né? É como eu costumo dizer, às vezes a próxima pessoa que vai entrar para ser atendida é sua mãe, sua madrinha, sua tia. Quem aqui não tem um parente no SUS? Todo mundo tem. Exatamente. A gente precisa ajudar. E aí, vamos lá, tripé da saúde mamária, né? Ir ao mastologista, a gente bate nessa tecla, se possível, né? Mamografia a partir de 40 anos. Examinar a mama em casa, né? Isso aqui, na verdade, é uma frase só que aqui não cabia, eu botei embaixo. O autocuidado corporal, ele compreende o exame da mama em casa. Que, na verdade, gente, o autocuidado corporal dava para ficar 1 hora aqui falando sobre isso. Sabe aquela mulher que você pergunta assim, menstruou que dia?
Ai, peraí, levei meu filho ao médico, minha mãe ao cardiologista. Não é assim que o pessoal faz? Né? Tá com dor desde quando? Desde que meu filho nasceu. Eu lá sei quando é que seu filho nasceu. Porque mulher é assim, a gente não sabe nada sobre a gente, isso chama autocuidado corporal. Mas quando vocês adoecem, quando nós adoecemos, a gente vira um número. Eu não chego no hospital e peço a papeleta da Joaninha, eu peço a papeleta do 202. E se for enfermaria, vira alfanumérico. 202, leito B. Igual batalha naval. Ou seja, você vira nada. Então a gente precisaria saber o dia que a gente menstruou, a gente precisaria entender e compreender o nosso corpo. Mulher nunca sabe. Ela sabe o dia que o marido gripou, o dia que o neto tem que vacinar, o dia que a avó tem que ir não sei aonde. Sobre ela mesmo, a história da cuidadora, sobre ela mesma, ela nunca sabe nada. Isso chama autocuidado corporal. Dá para ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, porque é uma coisa que é séria e que a gente não faz. Eu outro dia me peguei fazendo isso, ó. Mamografia, para quem nunca viu, mamógrafo, né? Claro que vocês já viram. E aqui tem um câncer. A mamografia, gente, ela é... mas eu tenho que fazer, dói. Vocês vão ver isso na rua. Ó, ela previne, ela reduz até 30% de morte. Por quê? Porque ela faz diagnóstico precoce. A mamografia pega o câncer antes de virar caroço. É o grande barato da história. Que é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Não vai dar para ver muito porque a cortina está aberta. Aqui tem um câncer. Aqui, ó. Aqui tem um câncer. Que a gente só vê usando essa luzinha e lupa. Aliás, desconfie de médico que não veja mamografia no negatoscópio. Não existe olhar mamografia na luz do dia nem na lâmpada. Mamografia tem que ser vista nessa luz aqui que é específica. E às vezes com lupa. Esse aqui só aparecia na lupa. Aqui tem um câncer. Não é palpável. Aqui tem um grupamento de microcalcificação. 23% do câncer de mama começa com microcalcificação. Você só palpa quando vira caroço, não é mais diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce nunca é palpável, sempre é pego na mamografia. Deixar bem claro isso. Seria a grande função do Outubro Rosa, é correr atrás do diagnóstico precoce. Tá? Dicas para fazer mamografia, eu me pego, pessoal não querendo fazer por conta disso aqui. Ah, mas eu tenho silicone, vai estragar, não estraga não. Quem fez plástica e quem botou silicone vai continuar fazendo mamografia normalmente. Se você amamenta e tem que fazer uma mamografia, esvazia a mama, dá de mamar ao bebê ou faz uma ordenha. A mama cheia de leite atrapalha para fazer mamografia, para fazer ultrassom, para você examinar. Se for examinar em casa também, dá de mamar o bebê primeiro. Porque aquelas bolsas de leite parece caroço e não é, é só leite. E a mamografia anterior sempre deve ir para a gente fazer comparação. Por que eu coloco isso? Porque a mulher, pelo menos aqui em Niterói, as mulheres têm a mania de falar assim: ah, doutora, eu não levei o exame não, quero ver qual é a clínica, o resultado que a clínica manda. Alguém já balançou a cabeça ali? Coisa mais errada que vocês fazem. Por quê? Porque se o radiologista não tiver um exame para comparar, ele vai puxar o laudo para benefício dele, para proteger ele, inclusive juridicamente. Se vocês levam um exame que já tem aquela manchinha há mais tempo, ele libera você. Vocês se pegam muito na categoria do BIRAD, né? 2, 3 ou 4. Se eu tenho uma manchinha que está igual, eu posso te dar um BIRAD 2 ou 3, tranquilo. Se você não levou nada porque você jogou fora, ou você quer me testar, vou botar 4, que aquela manchinha está meio esquisita. Aí você vai ficar sem dormir 3 dias. Fica. Vai para o Google, vai para o Dr. Google, eu estou de férias, só volto mês que vem, ferrou. Então não façam isso. Vai a médico, e muita gente, essa semana eu estou na semana de atender gente que jogou tudo fora. Então, leva o exame anterior, porque quanto mais dados vocês derem para a clínica de imagem, melhor vai ficar o laudo para vocês. Entenderam isso? Isso é muito importante. A gente trabalha com imagem. Bom, a gente chegou finalmente no autoexame. Aqui só para ilustrar para vocês, né? Para quem nunca viu essa figura, cada bolinha dessa aqui é uma fábrica que produz leite. Todas essas bolinhas aqui. O leite que é produzido aqui, ele é levado até o bico da mama através desses canais aqui, dessas estradas, que chamam ducto. Se tiver que ter doença na mama, maligna ou benigna, sempre acontece na estrada, quase nunca é na fábrica.
Então, por isso que toda doença de mama tem a palavra ductal, fibroadenoma ductal, adenoma ductal, hiperplasia ductal e carcinoma ductal. Porque acontece aqui, ó, na estrada que leva o leite, tá? E, bom, o panfleto que vocês vão andar para fazer campanha do Outubro Rosa, o panfleto tem isso aqui escrito lá. Na verdade, a maior parte do que eu falei aqui tem no panfleto. Se vocês tiverem dúvida, quiser lembrar, só dá uma lida, né? Tem tudo no panfleto. Então, se você menstrua, você vai escolher pós-menstrual para examinar a mama. Se você não menstrua, escolhe uma data do mês. Aí vocês têm que ensinar assim, ó, dia 1º do mês, o dia do aniversário, o dia que vai a banco receber aposentadoria, tem que amarrar em alguma data para a mulher poder examinar a mama. E se amamenta e esvazia a mama, tá? Na hora do banho, né, com a mão ensaboada, porque agora falando de outra maneira, a mão do leigo desliza melhor ensaboada. A minha mão não vale, porque vê mama o dia inteiro. A mão de vocês, se vocês ensaboarem no banho, ela vai deslizar com mais facilidade. Então nós vamos ver como é que a gente examina a mama. Antes de mais nada, eu quero falar sobre isso aqui. Por que a gente levanta o braço e tem que examinar a lateral da mama? Por esse motivo aqui, olha. Imagina a mama de vocês, prefiro eu falar. Imagina a mama de vocês, vou dividir ela em 4. Então a gente tem 2 pedaços para cima, 2 pedaços para baixo, 2 pedacinhos para dentro, 2 pedacinhos para fora, não é assim? A maior parte da doença da mama acontece nos 2 pedaços laterais, no de cima e no de baixo. A gente tem mais tecido mamário na parte de fora da mama do que na parte de dentro. Então, se eu não examinar essa lateral da mama, vai deixar passar a doença, tá? E esse é um dos motivos também de levantar o braço e descer a mão no cotovelo. Quando eu levanto o braço, tirei a roupa para tomar banho, se olha na frente do espelho, ficou engraçado esse gancho aqui. Enfim, pode acontecer, o bico da mama dessa mulher tá normal. Quando ela levanta o braço, ó, fez uma vala aqui, ó. Dá para ver bem ali, né? O bico da mama ficou torto para o lado, a mama tá diferente uma da outra. Ó, o bico da mama ficou torto para a lateral e aqui tem um diagnóstico. Eu não botei a mão nela e eu fiz um diagnóstico só dela fazer isso aqui, ó. Sem botar a mão. Não é palpável, tá? Isso aqui você só vê na mamografia. Por isso que tem essa fotografia da mulher na frente do espelho. Em todo panfletinho de câncer de mama tem isso. Todos eles. Aí sim, aí entrou no banho, você vai examinar. Eu vou demonstrar para vocês aqui como é que vocês vão ensinar o pessoal para fazer. Pode começar do lado que quiser, coloca uma mão na cabeça. A outra mão, gente, ó, não é curva, é aberta, o dedo junto e não põe peso. Vai descer, ó, manda colocar no cotovelo, desce a mão na lateral da mama, até achar que a mama terminou. A mama terminou, começa a fazer movimento circular até o bico, ó. Desce, achei que minha mama, tem que lembrar que você vai estar sem sutiã. Desce, a mama terminou, ó, movimento circular, vou virar. Manda, ó, a mão assim, reta, sem peso, ó, só descia a mama. A mama terminou, movimento circular. Isso depois, elas pegam no automático e conseguem fazer, mas aqui é um macete bom para você poder pegar a lateral da mama, principalmente quem tem mama acima de 44. A mama, ela tem muito tecido mamário na parte externa da mama, do lado de fora da mama. E aí você acaba passando doença. Então a fotografia aqui, ó, ilustra bem onde é que você tem que descer com a mão, estão vendo? Dá para ver bem, vocês vão trabalhar com esse panfleto aqui. Então fica fácil de demonstrar. E normalmente vocês demonstram. Se é fácil, vocês fazem isso de boa. Oi? Eu achei uma pergunta interessante na penúltima palestra. O rapaz perguntou assim, cara, minha filha tem 8 anos, quando é que eu começo a fazer o exame de toque? É uma pergunta boa. Isso, achei interessante. Mas é uma pergunta boa. Você já falei direto, olha, a mulher quando for fazer, já vai ensinando para pegar o hábito. Na verdade é o seguinte, mas é isso mesmo. Você ensinar uma pessoa de 50 anos a mudar hábito é muito difícil, até porque a vida é muito corrida. Eu gosto muito de falar para criança, para criança assim, para adolescente. Que na verdade, a partir de que momento começa uma menina a examinar a mama? Quando você quiser. Porque tudo que você ensina na infância vira hábito para a vida inteira. Ensinar com 60 anos, 50 é mais difícil. Vocês vão fazer assim, ó. Quando a gente vai nas... Não, existe uma estatística do INCA que só 30% das mulheres examinam a mama um ano depois. Dessa palestrinha que eu fiz aqui, só 30% vai estar examinando ano que vem. Aí você tem que ir lá fazer tudo de novo. Estatística do INCA, isso. Você faz novembro, dezembro, janeiro, carnaval, Natal, Papai Noel, escola de samba.
coisa chata, março você toca a vida. Lá em casa todo mundo infarta, aí as pessoas não examinam mais. Sabe? Então, é um trabalho de formiga. Eu por fim, fico enjoada de ouvir a minha voz. Eu fico tentando inventar coisa nova, né? Enfim, mas a gente tem que voltar e falar. Então, eu recomendo assim, ensina de jovem. Não tem idade, mas a partir... Você veja bem, essa moça que eu estou lá no consultório, ela tem 24 anos. A filha dessa criatura vai ter que começar a examinar a mama com 14. Tem menina de 14 que ainda não menstruou ainda, se for muito alta, descendência europeia. Entendeu? Então, é desde cedo. Por isso que a gente vai em creche. Um exemplo que eu uso também, uma prima minha fez mamografia em novembro, não tinha nada. Em abril, no exame de toque, ela sentiu um carocinho. Isso tem nome. Acabou que ela não fez, ela não teve que fazer, ela só fez o quadrante, não fez quimioterapia e fez a radioterapia. Ok, a terapia porque fez quadrante, obrigatório. Na verdade, isso tem nome. Isso é uma doença que chama câncer de intervalo. É o câncer que acontece entre uma mamografia e outra. Então a recomendação, mas foi pertinente a sua pergunta pelo seguinte, a recomendação é, vai ao médico, faça a mamografia e examina a sua mama em casa entre uma consulta e outra. Por quê? Porque a gente tem uma doença que chama carcinoma de endométrio, que é o câncer que aparece entre uma mamografia e a próxima. E a estatística nem é pequena. E aí, acontece uma coisa que é ruim. Você fez o exame, eu tenho uma paciente assim, Elivane fez o exame em janeiro, ela não vem porque ela trabalha ainda, ela fez o exame em janeiro. Quando chegou em maio, mas ela é esperta, ela já me viu falando várias vezes, ela descobriu um negócio tomando banho, falou assim, eu não tinha isso aqui em janeiro. Apareceu lá de novo, falei, gente, mas você não tinha nada, mamografia limpa, feita em laboratório top, era um câncer. E mais agressivo, o segundo câncer dela, mais agressivo até do que o primeiro. E eu examinei ela em janeiro. Ela tinha mamografia, tinha ultrassom, tinha tudo que uma mulher de câncer tem que ter de controle da outra mama. Estava tudo ok. De maio para junho, Elivane desenvolveu um novo câncer, carcinoma de intervalo. E aí deita, opera e tudo bem. Então, gente, só um pouquinho, Luiz, a recomendação é assim. Fez exame em janeiro, percebeu alguma coisa em junho ou julho, não importa quando for, vai ter que ir ao médico de novo. Porque o que passa na cabeça da mulher? Ah, meu exame é de janeiro, a médica disse que eu não tinha nada, deve ser impressão minha, vou esperar mais um pouquinho. Não façam isso. Oriente as mulheres. Percebeu diferença na mama, mesmo que você tenha ido ao médico mês passado, você tem que voltar no médico. E outra coisa, seu exame vai ser todo repetido. Porque eu já peguei mulher que o médico não pediu exame de novo, porque o exame era novo. Não existe isso. Sintoma novo, exame novo. Eu não posso tratar você com seu exame quando você não tinha nada. Se você está reclamando e eu tenho que acreditar, você está dizendo que você conhece seu corpo melhor do que eu vou ter que pedir exame de novo. A gente zera tudo e faz tudo de novo, tá? Então fiquem atentos e levem essa informação para a rua, que isso aí é importante. Vocês vão receber, você vai receber muita bolsa de exame, vocês vão receber mamografia para olhar, mas eu não sou médica não, mas eu trouxe aqui meus exames. Você não é da dama? Doutora Paula, só não é da dama? Olha aqui meu exame. Gente, e elas fazem cara feia quando a gente não olha. Eu já recebi bolsa de exame em praça de shopping, ali na Câmara Municipal, o evento aberto na rua, a mulher chegou e ficou zangada comigo, porque eu não quis olhar o exame dela. Vocês vão receber esse tipo de coisa, vocês têm que ficar no salto e falar o quê? Procure seu médico ou vá ao médico, é uma frase só. Nós não somos médicos na rua. Deixar bem claro isso, nem eu. Bom, aqui está claro isso, né? Está bem visto. Ai, socorro, Paula. Orientar, que exame... Isso aqui é só para bater na treca, na verdade eu terminei. Exame de mama deveria fazer parte do Papa Nicolau, do preventivo. Tem que examinar a mama o geriatra, o clínico, o obstetra. Idosa, homem grávida, deve ter a mama examinada. Isso é só uma repetição. Não, aí não quero, eu quero voltar ali para falar para vocês uma coisa. Ó, exame de mama tem que ficar numa pasta ou numa bolsa. Tem que ter um dossiê mama. Quando for o médico de mama ou o gineco, que o valha, tem que levar a pasta da mama. Só pode jogar fora o dia que morre. Exame de mama vale a vida inteira. Mas eu já fiz mastectomia há 20 anos. Tem que guardar tudo, gente. Médico de mama, especialista como eu, como muitos que tem aí, né? A gente trabalha com imagem, a gente não lê laudo. Nós somos treinados para ver imagem. Então,
Então guardem os exames de vocês, tá? Bom, e aí agora, eu só para completar, tem que ter uma dieta boa, eu tenho que tirar essa aula daí para você botar a sua, tá? Ó, tem que ter uma dieta balanceada, depois de câncer não pode engordar. Isso aqui é um recado para vocês. Apesar de não ter nutricionista aqui hoje, ó. Gordura periférica toda vira hormônio. Gordura periférica... Ah, perdão, Lúcia, desculpe, perdão. Perdão, é o que eu pensei em Patrícia. Gordura periférica toda vira hormônio, viu, gente? Todo mundo sabe que o hormônio é inimigo de câncer, não sabe? Todo mundo sabe que o ovário é inimigo da mama. Se não sabe, fica sabendo hoje. Ovário é inimigo de mama. Ah, não posso usar um creme vaginal porque tem hormônio, eu tive um câncer de mama. Mas pode ganhar peso? Pode passar do manequim 42 para 46? Pode não, porque a gordura que sobra em você, que acusa na balança, ela está virando hormônio, está alimentando doença. Então deveriam tentar manter o peso. Oi? Eu vi que a senhora não está colocando aquelas fotos mais fortes das mamas. De tumores? É. Porque, cara, tem contratante que pede para tirar foto. Se você botar na internet, no YouTube bloqueia. Você cai na hora. Eu estava usando porque eu achei que chama tanta Não, atenção. chama, dependendo do ambiente, funciona. Mas eu já tive pedido que não tivesse foto nenhuma, Pior que é. Eu ando com elas, entendeu? Mas aqui é só mostrar para vocês, aqui é o horto. Posso manter. O horto aqui pode. Faz o que está dando certo. É que aqui para capacitação não preciso mostrar essas fotos para elas. A gente tem que mostrar onde a gente vai, né? Aqui, vocês estão carecas de ver isso aí, né? Passar por causa dos cabelos. Gente, lembrar uma coisa muito importante. A gente passa por um problema muito grande, vocês vão passar também. Porque agora que o pessoal está acordando, que domingo é outubro. E na primeira semana vão acordar mais ainda. E nem tem mais vaga. Quase não tem mais vaga nenhuma para palestra na Dama esse ano. O que acontece é o seguinte, a gente precisa... Eu já falei assim, posso ir em novembro? Mas novembro... A mulher quis me dar uma aula. É novembro azul. Caraca. Ela não vê câncer em novembro, né? Sorte dela, porque eu vejo. Né? Eu tenho um negócio que eu falo... Eu já pensei e já pequei. Ano passado eu passei por isso. Eu dou diagnóstico de câncer até dia 20 de dezembro. E nem tenho o que fazer com a paciente. Ano passado, o último dia que eu trabalhei, que dia foi? Dia 20. Última paciente que eu atendi, o que eu fiz? Dei um diagnóstico de câncer. Eu me vi aqui na palestra. Porque a gente dá diagnóstico de câncer de janeiro a janeiro. As pessoas não querem a gente em novembro, não querem em setembro. Não querem a gente. Eu não consigo entender isso. A gente tem que ter um poder de convencimento muito grande para explicar para a população que câncer é de janeiro a janeiro. Ou todo mundo aqui operou em outubro. Entenderam? Então é difícil pra caramba, gente. A gente é rejeitada. Então eu inventei essa frase. A gente tem que colocar um pouquinho de rosa todos os meses do ano, o ano inteiro. Eu quero falar um pouquinho sobre o sistema linfático, né? Por que é tão importante? Por que a gente fala sobre isso? Primeira coisa, eu acho, na minha cabeça, importante vocês entenderem o que é sistema linfático. Então eu botei assim, ó, o sistema linfático, ele é um exército, porque é mesmo, protetor do nosso corpo, do nosso organismo. Quem é que é inimigo do corpo humano? Infecção, vírus, bactéria, câncer, doença grave, qualquer câncer aqui, não é só de mama não, porque o assunto hoje é câncer de mama. Mas o sistema linfático, ele tenta proteger de qualquer tipo de câncer. E aí, a gente tem, eu gosto de trabalhar com essa analogia para vocês entenderem. A gente tem o Exército Brasileiro e eu comparo com o sistema linfático. Por quê? Porque é a mesma lógica de trabalhar. A gente tem no Exército que várias regiões que estão separadas aqui por cor, cada região dessa tem um comandante. E quem é que trabalha no Exército Brasileiro? Como é que chama? O empregado, chama soldado, né? Então, todo lugar que vocês imaginarem do Brasil, não tem nada, mas tem um quartel. Traz isso para o corpo humano. Quem é o nosso exército? Chama sistema linfático. E a gente tem aqui, ó, no abdômen, uma coisa que chama cisterna do hilo, que poderia equivaler a Brasília. Ao comando, não sei como é que fala, comando geral do exército, fica aqui, ó, na cisterna do hilo. E em todo lugar do corpo que vocês imaginarem, a gente tem um quartel. Só que no corpo humano, soldado não chama soldado, chama linfonodo. Vocês conhecem com o nome de íngua. Todo mundo aqui conhece íngua. Íngua na virilha, íngua embaixo do braço, é soldado protetor.
E embaixo do braço aqui, ó, em cada axila, a gente tem um dos maiores exércitos que tem no corpo humano. São em torno de 60 linfonodos de cada lado. O grande problema que acontece, e eu esqueci de falar isso sábado, o grande problema que acontece é que, se eu tiver uma guerra e morrer todo soldado do Brasil, eu convoco a população e reponho o soldado. Né? Pego criança pequena, pego adolescente, pego todo mundo. Pego Joaquim, Jocelino, pego todo mundo. Agora, no corpo humano, eu não posso fazer isso. Se eu tirar soldado de alguma região, de um lado o soldado não passa para o outro, o soldado não sobe da virilha para o sovaco, acabou a proteção daquele lado, não nasce soldado novo. Então, o grande problema de você mexer de um lado, de mexer na axila, numa cirurgia, é que se eu tirar algum soldado dali, eu não vou repor soldado. Para que serve o soldado? Ele protege de doenças ao longo da vida, não é só de câncer, né? Se você cortar um dedo, se a manicure tirar um bife, né, Janaína? Se a manicure tirar um bife, eu preciso de ter um soldado protetor para não deixar aquela infecção ir adiante. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque na medicina, cada câncer tem um caminho. E o câncer de mama não é diferente. Então, o caminho que o câncer de mama, na grande maioria das vezes, percorre, é o caminho usando a axila. Ele passa pela estrada, ele vai encarar o soldado aqui da axila. De cara. Então, se eu quiser saber se o câncer passou adiante, eu tenho que fazer o quê? Conferir os soldados aqui da axila, do sovaco. De primeiro, a gente fazia o quê? Tirava aquele monte de soldado aleatório, botava em fila e examinava um por um. Ah, nenhum soldado aqui entrou na guerra do câncer. Axila negativa. Só que é o problema que eu arranjei. Tirei 17 soldados, não vou repor soldado, aí você vai furar o dedo na cozinha, o braço vai inchar, você vai ter uma erisipela, porque eu não tenho mais proteção daquele lado, como era. Então a gente precisaria resolver esse problema. E aí o que aconteceu? Eu sou fã desse homem, quem me conhece sabe disso, o doutor Armando Juliano. Na década de 90, ele descobriu que ele não tem vindo mais ao Brasil, isso aqui foi antes da pandemia. Ele não tem vindo mais ao Brasil. Ele descobriu o quê? Ele descobriu a lógica do linfonodo sentinela. O Juliano descobriu que no quartel, em todo o quartel do corpo humano, fica um carinha na frente dos outros. No exército chama como? Sentinela. No corpo humano também. Ele descobriu isso, não foi nem para câncer de mama não, foi para melanoma. Para melanoma. Então, o que hoje em dia a gente faz para evitar que o braço não fique com tanta perda de defesa? A gente tira só o soldado, o linfonodo sentinela. Eu vejo se ele entrou naquela guerra do câncer ou não. Se ele não entrou, eu não mexo no quartel. Porque quando a gente tem uma guerra, quem é o primeiro que morre? Soldado o quê? Sentinela. Ele está na frente. Então, se eu tirei o sentinela e ele não tem doença, a doença não conseguiu passar por ali, acabou. Eu não vou mexer. A gente teve um ganho disso, que de primeiro, 45% das mulheres o braço inchava. Hoje em dia, a gente não conseguiu zerar, mas esse número está em torno de 3%, então já é um ganho enorme. O cuidado precisa continuar, vocês já vão saber já, mas a gente teve um ganho. E aí eu vou mostrar para você, aqui ó, está mostrando aqui ó, o linfonodo sentinela, aqui tem, ó, tá, o câncer está aqui, o linfonodo sentinela está aqui, então ele vai caminhar por aqui, para vir aqui para a axila, para encarar o quartel. Ele para aqui, eu pego ele aqui antes dele caminhar. É muito legal. E eu não sei se vai passar, eu trouxe para vocês. Eu estou tirando o linfonodo sentinela aqui entre essas duas pinças, mas daqui a pouco eu boto no grupo, tá? Estou tirando aqui e aqui faz o barulho dele. Você injeta uma substância que é radioativa e eu vou com um contador Geiger, igual esses que a gente vê em filme, e eu identifico o linfonodo, já eu boto no grupo, eu identifico o linfonodo sentinela ali. Então é muito legal. Então eu tenho certeza que eu tirei o primeiro soldado. Porque você injeta uma substância em volta do caroço, do câncer, essa substância ela vai caminhar para procurar o soldado. Ela gosta de soldado. Então, ela vai direto, ela vai igual a Maria Chuteira, ela vai direto no linfonodo.